E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. Mas antes, porém, de nós iniciarmos a aula, gostaria que você se inscrevesse no canal para não perder mais nenhuma videoaula. Dá um gostei aí no vídeo. E a aula de hoje é sobre eletroquímica. Esse vídeo, pessoal, eu já havia gravado há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Gravei até com o celular e uma caneta, riscando no papel. Mas eu resolvi postar aqui no canal porque o conteúdo é de grande relevância. E assim que eu atualizar a videoaula, eu coloco no lugar dessa aqui, beleza? Então fique com a aula de eletroquímica. Então na aula número 1 nós vimos o seguinte. Nós vimos sobre a pilha de Daniel e o conceito inicial de eletroquímica. Tá certo? Então, lá na pilha de Daniel nós vimos que nós temos dois grandes polos, né? Um polo positivo, que eu vou chamar de cátodo, e um polo negativo, que eu vou chamar de ânodo. Tá certo? Sabendo que eu tenho um elemento que recebe elétrons e o outro elemento que doa elétrons, que perde elétrons, tá certo? A gente viu o seguinte, que quem recebe elétrons, quem recebe, a gente diz que ele reduz. Quem perde, a gente diz que ele oxida. Então fica fácil agora. Nós sabemos que o polo positivo, né, é o cátodo. Então aqui eu tenho o polo positivo, é o cátodo. E o polo negativo é o ânodo. Então eu tenho o cátodo e o ânodo. Nesse caso aqui, como o cobre, essa placa de cobre, o cobre tem um potencial de redução maior do que o zinco, tá certo? Então ele vai reduzir, né? Ou seja, ele vai receber elétrons. Então o sentido do elétron vai ser do anodo para o cátodo, sempre, pessoal. O sentido da corrente elétrica ou dos elétrons partem sempre do ânodo para o cátodo, tá certo? Sempre do ânodo para o cátodo. Então aqui, né, nós temos aqui os elétrons que saem do zinco e vão para o cobre. Então esse movimento ordenado de elétrons a gente chama de corrente elétrica e forma uma voltagem, que é 1,10 volts, que nós já vimos, nós somamos lá, né? Porque o zinco vai ter uma voltagem, o cobre vai ter outra, pelo potencial de redução de oxidação, e nós vamos ter um somatório de 1,10 volts. Lembrando que o zinco está mergulhado numa solução de sulfato de zinco e o cobre está mergulhado numa solução de sulfato de cobre. O que é que nós vamos aprender? Nós vamos montar agora a solução global, tá certo? A solução global. O que é que nós vimos, pessoal? A solução global, a gente parte do seguinte, sempre do ânodo para o cátodo. Então o zinco mais, né, sulfato de cobre vai produzir o cobre mais o sulfato de zinco. Tá certo? Então vamos agora dissociar o sulfato de cobre. Vai ficar o quê? Zinco mais cobre. Cobre 2 mais SO4, certo? Isso aqui é só um exemplo, SO4 menos. Aqui vai ficar o cobre mais zinco mais e SO4. Aqui não importa o valor, porque você vai cortar os dois SO4 e vai sobrar apenas o zinco, tá certo? Que é o zinco 2 mais. Então cortamos os dois valores, tá certo? Então vai ficar o quê? Zinco mais cobre 2 mais, produzindo cobre 0 mais zinco 2 mais. Então essa aqui é a reação global. O que é que nós temos que entender aqui? Nós aprendemos aqui
que o zinco ele perde elétrons. Pessoal, se eu dou elétron, eu fico o quê? Se eu estou tirando o elétron de mim, eu estou ficando mais positivo. Então, nessa solução aqui, a concentração de zinco 2+, vai aumentar, tá certo? A concentração de zinco 2+, vai aumentar. Enquanto que aqui no cobre que eu estou recebendo elétrons, a concentração de cobre 2+ nessa solução vai diminuir, tá certo? Vai diminuir. Porque eu estou recebendo elétron, eu estou ficando mais negativo do que positivo. Aqui eu estou perdendo elétron, estou ficando mais positivo do que negativo. Então aqui aumenta a concentração de íons zinco 2+, tá certo? Então esse é o princípio da pilha que nós vimos na aula 1. Se você não viu, dá uma olhada aí, que você vai perceber como nós iniciamos a questão da eletroquímica, nós temos os conceitos iniciais da eletroquímica. Diante disso, pessoal, nós iremos resolver uma questão da Mackenzie, certo? Que diz o seguinte: relativamente a pilha ao lado, começando a funcionar, fazem-se as informações. Então, a pilha ao lado está aqui. O que nós vamos observar aqui? Aqui eles colocaram apenas o sentido da corrente elétrica. Lembrando que foi do cobre para a prata. Então, nós já podemos entender que a prata, de acordo com a figura, tem um potencial de redução maior do que o do cobre. Tá certo? Olha só, o que nós vimos lá? Ó, anodo. Anodo começa com A e oxida começa com O. Então, duas vogais. Então, A e O. Ou seja, o anodo, ele perde elétrons, tá certo? Então, o anodo, a gente sabe que é o polo negativo, então o cobre aqui vai ser o polo negativo, porque ele está oxidando, ele está perdendo elétrons. O cátodo, né? O cátodo começa com C, ele reduz. Se ele reduz, ele recebe elétron. Então, C e C, duas consoantes. Logo, se ele recebe elétron, ele é o polo positivo, chamado de quê? De cátodo, tá certo? Aqui eu tenho um anodo, aqui eu tenho cátodo. Ou eu posso simplesmente simplificar e chamar de polo negativo ou polo positivo, tá certo? Sempre a gente sabe que os elétrons partem sempre do ânodo para o cátodo, ou seja, está partindo ali do cobre até a prata. Agora vamos às perguntas que estão enunciadas aqui. O item 1 diz: a reação global da pilha é dada pela equação. Então vamos montar a equação aqui e vamos ver se realmente é essa que é a equação global. Então sempre a gente começa da onde, pessoal? Do anodo. Então vamos lá. Então vai ser bem assim, cobre mais, aí você vai colocar a solução vizinha lá, ó. Qual é a solução que está lá? É Ag NO3, tá certo? Agora vamos para o cátodo, vai ser quem? Ag, tá certo? Mais a solução do vizinho. Qual é a solução do vizinho? SuNO3, 2. Agora, se nós observarmos aqui, nós percebemos que essa equação ela não está balanceada, correto? Por quê? Eu tenho 2, a atomicidade de 2 NO3, e aqui eu só tenho uma. O que eu tenho que fazer? Se aqui eu tenho 2 e aqui eu só tenho uma, eu vou colocar o número 2 aqui. Agora, observe o seguinte, ficou 2 pratas, lá só tem uma. Eu coloco o outro número 2 aqui. Pronto, meu patrão, morreu aqui esse balanceamento. O que eu vou fazer? Agora eu vou dissociar ali o nitrato de prata, certo? Vamos dissociar aqui para ficar melhor. Vai ficar cobre 0 mais 2Ag mais NO3 menos, que vai produzir 2Ag mais, olha só, a regrinha da Xuxa, cobre 2 mais NO3 menos. Você corta NO3 com NO3, tá certo? E vai ficar apenas o que? Cobre mais 2
Ag+, que vai produzir, vamos só organizar aqui, cobre 2+, mais 2Ag. Perfeito. Então, nós conseguimos aí montar a reação global. Então, esta aqui é a reação global. Então, bateu certinho com a do enunciado. Então, o enunciado está correto. O enunciado está corretíssimo. Isso aqui já está correto. No item 2 diz: o eletrodo de prata é o polo positivo. Vamos ver. Realmente, se os elétrons partem do anodo para o cátodo, né? A gente está vendo o sentido do elétron vindo do cobre para a prata, necessariamente a prata será, portanto, o polo positivo ou chamado de cátodo. Item 2, corretíssimo. O item 3. No anodo ocorre a oxidação do cobre. Olha só, quem está oxidando realmente é o cobre, tá certo? É o anodo. Perfeito o item 3, pessoal. Não tem nem o que discutir. O item 4. A concentração de íons prata mais na solução irá diminuir. Aqui é uma coisa óbvia, pessoal. Se eu estou recebendo elétron, eu estou ficando cada vez mais o quê? Negativo. Então, claro que os íons positivos irão diminuir com relação aos íons negativos. Portanto, o item 4 também está correto. O item 5. A massa da barra de cobre irá diminuir. Claro, eu estou perdendo elétrons. Se eu estou perdendo elétrons, a tendência é com que a minha barra o quê? Diminua, né? Eu diminua se eu perco elétrons. Tá certo? Então, pessoal, se eu estou perdendo elétrons, agora, se eu pensar assim, a quantidade de cobre 2+ está diminuindo ou aumentando? Nesse caso, estaria aumentando, porque eu estou perdendo elétrons. Então, está ficando uma disparidade aí, né? Se eu estou perdendo mais elétrons do que prótons, né? A quantidade de prótons é maior, os íons positivos irá ser maior. Pessoal, na próxima aula a gente continua com as nossas videoaulas. Olha o cachorro latindo aqui. Então, pessoal, se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, gostei. E se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.